médico dos pobres, Kardec brasileiro e unificador do espiritismo no Brasil. Eu vou falar hoje sobre o nosso querido e amado Dr. Adolfo Bezerra de Menezes. Eu fiz uma pesquisa com as mensagens do Divaldo Franco e no livro Ação e Reação, que é um livro ditado pelo espírito André Luiz, psicografado por Chico Xavier. Além de médico, ele foi também político e escritor. Nasceu em 29 de agosto de 1831 e morreu em 11 de abril de 1900, 68 anos. Antes de reencarnar, o Bezerra de Menezes recebeu a missão do plano espiritual de semear a doutrina espírita em terras brasileiras. E era um médico de extrema caridade, extrema humildade também. Atendeu a quem precisava de ajuda sem cobrar nada. Ele conheceu o espiritismo, ele era católico, falava desde os 11 anos, ele chegou a ser professor de latim, ensinava latim aos colegas. Nasceu no Ceará. Ao ler um exemplar do livro dos Espíritos, que foi ofertado por um amigo, um médico amigo, Joaquim Carlos Travasso, ele leu durante o bonde, no percurso de um bonde do Rio de Janeiro para Niterói. E em uma hora ele percebeu: esse livro não tem novidade para mim, meu espírito já admite tudo como verdade no livro dos Espíritos. Então depois ele leu com cuidado e viu falar: não, eu já nasci espírita, eu sou espírita, acredito nisso. O que foi um choque para a família, porque a família era católica fervorosa, Daí o irmão mais velho brigou com ele, daí tem uma carta do irmão para ele, e na época também ele já era deputado federal, ele mandou uma outra carta para o irmão, que passou a ser a palavra opúsculo, não sei o sinônimo, mas é cerca de 50 folhas, que é um tratado do espiritismo naquela época do século XIX. O Dr. Bezerra, ele foi, segundo médiuns, foi Zaqueu e Matias, Zaqueu também era, o outro nome era Matias. E teve reencarnações também durante o cristianismo no Império Romano. Possui inteligência aguda, bom senso extraordinário e alma caridosa. Ele mereceu o título Kardec brasileiro pela Federação Espírita Brasileira, que na época era a doutora Marta Antunes Moura, a vice-presidente, referindo-se ao médico dos pobres. E inclusive conta-se que ele teria inclusive doado o próprio anel de formatura para uma mãe que estava com um filho doente poder comprar os remédios. Ele chegava a um ponto, ele era militar também, o próprio imperador, ele tinha contato, o imperador Dom Pedro II, mas não juntava dinheiro, porque ele, além de atender de graça, ele dava dinheiro, porque tinha muita pobreza, muita miserabilidade na época, e hoje em dia está tão longe assim. Então, e tem um aspecto também ele foi 2 vezes presidente da Federação Espírita Brasileira, onde ele também prestou serviços inestimáveis. Tanto que quando ele morreu, centenas de pessoas nunca viram tanta gente indo ao encontro do velório dele. Foi uma multidão assim que foi descrita pelo céu, pela Maria Santíssima, como algo inusitado e maravilhoso. Eu vou falar agora da corrente médica do Dr. Bezerra de Menezes. Vou dar uma explicação do livro, Ação e Reação, e depois uma parte prática.
Então encontramos no livro Ação e Reação pelo Espírito André Luiz a informação de que Dr. Bezerra de Menezes coordena uma equipe de espíritos benfeitores, isso é, espíritos de médicos e profissionais de saúde também, a maioria médicos, para ajudar no auxílio aos doentes, seja nas instituições espíritas ou nas casas, são chamadas espíritas ou não. A informação está no capítulo 11 do livro. Dr. Bezerra de Menezes, depois de desencarnado, fez jus à sua formação de extensa equipe de colaboradores que lhe serve a bandeira da caridade. Centenas de espíritos estudiosos, benevolentes, obedecem às diretrizes na lavoura do bem, na qual opera ele em nome do Cristo. Deste modo, é fácil compreendê-lo agindo em tantos lugares ao mesmo tempo. Um grande missionário da luz em ação no bem pode refletir-se em dezenas ou centenas de companheiros que lhe acatam orientação no trabalho ajustado aos desígnios do Senhor. Bezerra de Menezes, invocado carinhosamente em tantas instituições e lares espíritas ou não espíritas, ajuda em todos eles, pessoalmente ou por intermédio dos espíritos benfeitores que o representam com extrema fidelidade. Ele passou esse cargo 50 anos depois que ele faleceu, em 1950, que ele, mãe de Jesus, Maria Santíssima, falou: você agora já é um espírito tão evoluído, não precisa ficar aqui, vá para um plano superior, um planeta superior. Mas ele disse: enquanto houver um miserável no Brasil, eu vou ficar, um sofredor miserável, eu não tenho direito de ser feliz, e recuso a dádiva daquele jeito honroso.